Iniciamos agora mais um Gente que Faz. E hoje a nossa conversa promete para todos os empresários, as empreendedoras, as pessoas que estão aí nos negócios e que sonham em crescer financeiramente. Isso mesmo, porque muita gente trabalha, muita gente vende muito, mas no final do mês a pergunta é: cadê o dinheiro, né? E hoje quem vai estar aqui conversando com a gente é uma pessoa maravilhosa, uma mulher muito inteligente, que realmente entende de números, entende de estratégia e entende de crescimento empresarial. E hoje está com a gente ela, Márcia Cavalcante Bonádio, Regina Bonádio. A Márcia Cavalcante, gente, é do escritório Márcia Cavalcante Contabilidade. Nós temos a honra de apresentar para vocês a Márcia, que veio contar um pouquinho da história dela para vocês hoje aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Márcia? Muito obrigada, é um prazer estar nesse dia com vocês. Já estava programado já há um tempo, mas eu tive que viajar, trabalho, também descansar um pouquinho a cabeça. E aí agora a gente estou participando dessa entrevista, para mim é um prazer poder contribuir um pouquinho com o que eu tenho de conhecimento aí nessa jornada aí de passando 30 anos. Sou Verdade. aquela adolescente, sabe? Comecei adolescente a trabalhar e já está passando de 30 anos. Menininha ainda, né? Menininha, comecei bem adolescente mesmo. E conta então um pouquinho para nós como que começou essa tua história. Era uma paixão de criança? Foi acontecendo? Como que foi a sua história para chegar até ser essa contadora de renome e de sucesso? Na hora que a Clecimara falou assim, Márcia Cavalcante, contabilidade, deu vontade de dizer que a contabilidade, eu respiro a contabilidade aí por volta, passando de 30 anos. Só que o início da minha carreira foi dentro das finanças. Depois que eu peguei, enfatizei mesmo a contabilidade, já está chegando por 20 anos. Porque a parte financeira é separada da contabilidade, mas no final das contas, o financeiro está dentro da contabilidade. Acaba caminhando juntos. Então, eu trabalho nessa área com finanças, crédito e contabilidade já passando de 30 anos. Então, eu respiro a contabilidade, dei aula por muitos anos ensinando contabilidade. Hoje ainda eu trabalho com vários ex-alunos que estão comigo, que eu ajudei a formar eles no mercado, todos contadores. Então, a contabilidade para mim, assim, realmente é o que eu vivenciei até hoje. E se for falar assim, se eu faria uma outra profissão, certamente eu ia dizer que não. Gosto muito do ramo do direito, que paralelo dá para levar com a contabilidade, mas a minha história de vida mesmo, o meu propósito é voltado dentro da contabilidade. Muito bem. Nós sabemos que a história da Márcia é uma história muito de negócio, como ela já deu uma palhinha aqui para nós. Então você fica ligado aí até o final, que tem muita coisa boa aqui nesse bate-papo. E a gente já quer saber, viu, Márcia? Todo negócio a gente sabe que nasce para resolver algum problema, né? Então, qual a necessidade do mercado, né? Que você fez você criar a Márcia Cavalcante, nesse formato que a gente conhece hoje, que é essa excelência, sabemos de todas as pessoas, né, que você aí, entrega, faz essa entrega e completa. Como que é isso? Eu, aos 7 anos, na minha imaginação, eu já era uma empresária do ramo do perfume. Então, ali já começava a florar ser uma empreendedora no futuro. Só que aí eu comecei com 15, 16, 20 anos trabalhando. Quando chegou aos 27 anos, eu perdi a minha vaquinha. Eu sempre comento lá da parábola da vaquinha, que eu trabalhava numa empresa e ela estava passando por concordata e começou a fazer despedir vários funcionários e eu também acabei indo no meio. Ao longo do tempo, eu acabei também sendo despedida. E para mim aquilo foi muito frustrante, porque eu não imaginava nunca ser dispensada de uma empresa que eu me dedicava, que eu passava a noite, épocas que a gente trabalhou até de madrugada, épocas de final de ano, então eu achei muito injusto. Eu ficava naquela ferida da injustiça. Nossa, mas foi muito injusto me demitir. Só que eu não imaginava que já era tudo planejado para eu poder sentir aquela dor naquele momento, mas eu buscar em busca dos meus sonhos. Porque quando eu me vi numa situação, o que eu faço agora? Eu investi tudo que eu podia naquela empresa, tudo. Fui uma funcionária super competente. Hoje eu vou fazer o que da vida? Então, muitas vezes a vida te coloca numa situação assim para você dar um primeiro passo. Você saber assim que você é capaz, que você pode muito mais do que você ficar trabalhando de CLT, de empregado para alguém. Isso acontece com muitas pessoas com transição de carreira também.
é sofrido ali naquele momento para a pessoa, é decepcionante, mas a pessoa depois ela fala, nossa, mas como valeu a pena. Então aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei assim, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Só que eu tinha uma ira dentro de mim, na questão da injustiça, que eu falava assim, eu nunca mais quero trabalhar de empregado para alguém. Então veio aquela ira, aquela sensação de injustiça, e foi onde que eu falei assim, mas e agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, mas a única coisa que eu conheço é contabilidade, estou fazendo faculdade, já me formei em contabilidade, então eu vou buscar a contabilidade. Aí foi aí que começou. Aí uma amiga minha, que era conhecida de uma outra contadora, ela uniu essa contadora e nós ficamos 3 anos juntas no início como parceiras, e depois eu comecei a caminhar sozinha. Quando deu os 3 anos, que essa contadora é muito bem sucedida, ela chegou e me falou assim, Márcia, está na hora de você caminhar sozinha agora, andar com suas próprias pernas. Foi tão engraçado que ela ficava no andar de cima e eu no andar de baixo. Mas mesmo assim, eu me sentia assim, será que eu vou ser capaz? Porque dá aquele frio na barriga, conduzir sozinha a minha empresa, o meu escritório. E aí eu mudei, fui para a sala de baixo, aproveitei uma sala que estava vazia e comecei a minha empresa sozinha, eu e mais uma funcionária. Então, tudo que eu tinha de receitas, eu pagava uma funcionária, aí eu dava aula, onde que eu me mantinha com o rendimento fora, com a faculdade. Então, assim, foram se passando os anos, e aí eu fui pegando cliente professor de faculdade, fui pegando alunos de faculdade, aí eu fui crescendo. Mas foi uma tomada de decisão. Tanto quando eu perdi a minha vaquinha, que eu iniciei a minha história com a contabilidade, como a tomada de decisão quando eu tive que realmente separar o umbigo da minha parceira, que já era experiente muitos anos no mercado de contabilidade, e iniciar sozinha. Mas eu posso dizer assim que eu tirei de letra, foi super tranquilo, tanto que eu também me deparei numa situação dessa com um ex-funcionário. Falei, não, você vai conseguir levar a tua empresa, é só o começo que é difícil ali, talvez o primeiro mês, primeira semana, o primeiro mês. Ou seja, eu penso assim, se eu tenho experiência e eu posso ajudar outras pessoas também a construir o seu sonho, por que eu não vou mentorar, eu não vou ajudar a pessoa em busca dos seus resultados? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. E todas as pessoas que foram passando comigo, ex-alunos, alunos de faculdade, eu fui ajudando eles também no mercado de trabalho. Aí vai falar assim, nossa, mas você ajudou funcionários a ser concorrente seu? Não necessariamente. Eu não vou chegar nele e falar assim, ó, monta o teu escritório de contabilidade, seja o meu concorrente. Mas se ele idealiza e ele tem vontade de buscar os seus próprios passos, eu vou jogar areia? Não, eu vou falar a realidade. Falar, olha, é assim que funciona uma empresa, um escritório de contabilidade. Você leva anos para você escalar, para você conseguir a confiança das pessoas. E daí quem vai decidir são eles. Falar que é fácil você sustentar um escritório e fazer um escritório crescer? Não. Hoje eu com 19 anos de contabilidade, eu posso dizer que é uma das profissões mais difíceis de fazer um negócio crescer. Bem como acredito que o direito, entre outras profissões de profissionais liberal, porque você não vende um produto, você vende uma prestação de serviço, uma mão de obra. Então, para você conseguir escalar e crescer, você tem que conseguir o cliente, você tem que fazer uma boa entrega, você tem que conseguir reter o cliente, você tem que conseguir reter funcionário, e aí você tem que fazer toda uma gestão financeira, e ao mesmo tempo, paralelo, você tem que ir mudando de ciclo, mudando de patamar, trazendo novos clientes, vai perdendo clientes, vai colocando outros clientes no lugar. Então, é um jogo um pouco assim, não é simples, não é para qualquer um. Então, eu posso dizer assim, quem tem hoje uma empresa de contabilidade, de advocacia, de psicologia, de arquitetura. A área que seja de profissional liberal, não é fácil você escalar e falar assim, eu vivo da minha empresa e tenho uma equipe trabalhando comigo, porque você vai passar por um processo bem árduo, mas vai depender muito dos sonhos. Então, eu bato muito em cima dos sonhos. Qual é o seu sonho? Então, é o sonho que vai fazer você permanecer no mercado, porque eu sempre falo que da mesma forma, que da mesma motivação que você inicia o seu negócio, vai ser a disciplina que você vai fazer permanecer no mercado e manter de forma segura com a realização dentro do que você planejou. Então, não é só você começar um negócio, ter motivação para começar, é você ter persistência e disciplina para conseguir manter dentro desse mercado. Essa próxima pergunta você quase que respondeu, né? Você sabe que há uma proliferação hoje de escritórios, não só o escritório de contabilidade, mas de todas as empresas, porque as pessoas vão formando e vão abrindo novos negócios. E na questão de escritório de contabilidade, como que você vê essa concorrência? Tem diminuído a quantidade de clientela? Tem sido mais árduo o trabalho de manter uma
uma folha no fim do mês, né, um recebimento mensal seguro. Como que está essa situação? É que o empreendedorismo no Brasil, ele começou a crescer muito nos últimos anos, até mesmo com a abertura aí dos MEIs em 2009, que a ex-presidente Dilma que abriu, colocou o MEI para facilitar a vida do pequeno empresário. Então, quando entrou o MEI no Brasil, começou a abrir muito MEI e muito pequeno empresário. Então, com essa abertura de mercado do empreendedorismo e paralela ao MEI, foi criando novos profissionais, certamente. Eu acho super positivo, porque eu acho que não pode ficar na mão de poucas empresas, poucos profissionais. Por exemplo, antigamente, isso falando assim, 20, 30 anos atrás, o mercado era totalmente diferente. As empresas de contabilidades eram menos, só que aí tinha detenção de muito mais empresas com eles e não dividia ali a fatia do bolo. Então eu acho muito interessante isso que você acabou de comentar, porque nós temos que ver, analisar assim, que não podemos só para nós temos que dividir com outras pessoas também. Então eu vejo nesse cenário, só que muitos formandos em ciência contábeis e vão lá e montam o negócio dele, ok, parabéns, é isso mesmo, você tem que ir em busca dos teus sonhos, mas a questão é, como eu falei, a mesma disciplina que você começa o negócio vai ser a mesma persistência para você manter e se manter no mercado. Então, o jogo aí é você se manter, E você conseguir fazer o seu negócio crescer. E outra coisa, não é só se manter, né, Márcia? É ter a responsabilidade, ser um profissional capaz para não deixar que o seu cliente tenha prejuízo, porque é uma área bem difícil, né? Exige bastante de vocês, profissionais, porque vocês estão trabalhando, é o meio entre o governo, que cobra, e o empresário. Então, é uma responsabilidade grande, não é simplesmente chegar e abrir um escritório de contabilidade e pam, 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 já estou tendo sucesso, né? Você bem colocou aí a questão do posicionamento. Meu primeiro cliente foi indicado por um amigo meu da especialização, que eu fiz uma especialização com ele me indicou porque ele não podia pegar aquele cliente, porque era concorrente de onde ele trabalhava, ele me indicou. Ou seja, está na indicação. Eu, Márcia Cavalcante, eu não preciso gastar R$ 10 para poder trazer um cliente, porque os meus próprios clientes, eles me indicam. A minha própria rede de negócio, eles me indicam, eu não preciso investir em nada no comercial, só se eu quiser. Mesmo assim, eu tenho redes de empreendedorismo que eu faço parte, rede internacional, rede local, faço algum pequeno investimento para poder me manter dentro do empreendedorismo, faço um pequeno investimento talvez aí nas redes sociais, mas se eu quisesse fazer um investimento grande em marketing, assim, eu vou crescer dentro do marketing digital, com tráfego pago, Google DS, o que seja, qualquer forma de crescimento dentro do marketing digital, certamente eu estaria 2 ou 3 vezes maior. Só que aí eu faço uma pergunta: será que é isso que eu quero? Então, o crescimento não é para todo mundo, nem todo mundo quer crescer. E tem pessoas que cobram esse crescimento como se acha que todo mundo quisesse crescer, e não é assim que funciona. Tem contador que ele tem sua empresa lá, ele consegue se manter e para ele tá bom. Eu, Márcia, sempre eu segurei meu crescimento, porque para mim qualidade é muito melhor e eu prefiro ter qualidade no meu trabalho do que quantidade. Daí eu vendo essa ideia hoje. Eu prefiro qualidade, menos cliente do que muitos clientes e quantidade e perder a qualidade. Por quê? Se você tiver muito cliente, você tem que contratar mais mão de obra. Você vai aumentar teu custo ali, você vai ter a receita, você vai aumentar teu custo, você vai aumentar sua dor de cabeça, só que você às vezes não vai ter que preparar mão de obra porque não acha mão de obra no mercado. Então, diante dessa circunstância, muitos profissionais da área de contabilidade, eles não querem crescer tanto. Eles querem manter lá um faixa de faturamento X, uma retirada de prolabore que seja bom para eles, e tá ótimo. Agora já tem contador que é mais ambicioso, aí ele prefere se juntar, 2, 3, 5 contadores e montar um escritório de porte médio, um escritório grande, só que depois encontra outros problemas, questão de parceria, de sociedade, questão de lealdade. Então, eu nunca quis passar por essa situação. Eu achei melhor eu crescer de forma segura, segurando o crescimento. Como eu falei, eu poderia estar investindo aí no marketing muito dinheiro e de repente falar, não, para mudar de patamar e crescer muito. Mas é muito questão assim, será que é isso que eu quero? Não só eu, como outros contadores. Nem todos os contadores querem ser grandes. E é muito bacana esse posicionamento seu. Por quê?
porque como a gente já comentou aqui, cada um no seu jeito tem a sua estratégia. E aí você pode ter uma outra clientela que é diferente do outro e tá tudo bem, né. E com isso, aí eu pergunto para você, por exemplo, se a sua empresa hoje tivesse uma personalidade, que a gente já pode ver mais ou menos que a Márcia Cavalcante, hoje ela tem uma identidade, né. Então, se hoje ela fosse uma pessoa, que personalidade que você daria para sua empresa hoje? Hoje, o que eu passo, Uhum. o meu conceito que eu posso dizer é a questão de capricho, companheirismo, carisma, lealdade, também segurança nas informações, o que a informação de um cliente, certamente o outro cliente não vai saber, porque tem muito isso, a questão da competitividade entre clientes. Então, quando os clientes me falam o que me levou a vir trabalhar comigo é a questão da confiança. Então, a confiança é, em primeiro lugar, que é o que os clientes relatam, o porquê que estão conosco. Então, como eu falei no começo, eu não preciso gastar R$ 10 para investir para trazer cliente, porque o próprio meu cliente e a própria base que eu tenho de network me indicam no mercado. Muitos clientes que, sabe assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelo tanto de indicações que eu tenho. Márcia, hoje a gente está aí numa luta desenfreada de todo mundo querer ficar milionário, todo mundo querer ficar rico, né? Muita gente pensa que depende para você crescer financeiramente, depende só da venda. Na sua visão, o que realmente faz uma empresa crescer de forma saudável e lucrativa? Não é quantidade de venda, e sim lucro, né? Você vende X, qual é o teu lucro? Qual o ponto de equilíbrio? Quanto que sobra para poder você reinvestir na empresa? Porque muitas vezes a empresa não é só você fazer investimento na pessoa física, você tem que investir primeiro na empresa, para a empresa poder crescer, para poder investir em equipamentos, tecnologias, pessoas. E muitas pessoas, às vezes, eles querem viver de aparência, eles acham que investir no status é o que vai dar resultado. Na verdade, não. Às vezes é melhor você não investir na aparência e aí você investir na tua estrutura, em mão de obra, qualidade de entrega de produto e também, paralelo, você está analisando a sua lucratividade. Por exemplo, não adianta eu pegar um cliente lá que me paga um honorário altíssimo e eu não vou ter lucro com ele. Eu já tive situação desse jeito, de pegar empresas gigantes em Maringá e aí o lucro que ia dar para mim era muito pequeno. Eu falei, não, eu fazendo a conta, eu falei, não, isso aqui para mim só vou ter dor de cabeça, não é interessante. Então não é quantidade de vendas, e sim resultado. Qual a lucratividade que vai te sobrar no final do mês? Porque a empresa ela tem que se pagar. Tudo que você gera de prestação de serviço ou de venda, você tem que tirar o teu custo, você tem que ratear as despesas, mão de obra, você tem que ver de fato qual é a última linha. Hoje está muito comum falar qual é o resultado da última linha. Então, eu como contadora, eu só quero saber qual o resultado da última linha. Para mim, tanto faz a empresa ela faturar 1 milhão como ela faturar 100 mil, eu quero só saber o resultado da última linha. Maravilha, que aula, hein? Fica ligado aí, gente, que muita coisa boa ainda. E a gente viu que você falou muito a questão de que os indicadores eles falam por si só, né? E aí, para todo mundo que está nos ouvindo, até para nós também, que é sempre muito bom aprender, né? Principalmente com quem sabe do que está falando. A gente quer saber quais são os indicadores que todo empresário eles precisam e deve acompanhar. A gente sabe que são muitos, mas você poderia pontuar para nós, por exemplo, alguns que, tipo, esse não pode faltar. Os indicadores, ele pode ser de forma médio, básico ou avançado. Então, se eu for falar assim de uma forma avançada, por exemplo, vamos analisar uma sociedade anônima para poder fazer investimento naquela SA. Vão ter vários indicadores que às vezes nem servem para nada para um ponto de vista de outra pessoa. Então, assim, banco vai fazer algum tipo de análise dentro do banco, indicadores até mesmo personalizados, internos, que não vai fazer sentido para o empresário ou para uma pessoa física ou para independente que seja a pessoa. Mas eu prefiro falar assim em termos do básico, porque toda empresa precisa ter. Eu vejo que se você não conhecer a última linha do teu resultado e saber de fato qual é o teu lucro, se o seu preço de venda consegue cobrir todos os seus custos fixos, suas despesas fixas e variáveis, não faz sentido você ter um negócio. Então, você conhecer de fato o teu preço de venda ou compor a sua prestação de serviço para no final você ver o resultado que está dando, isso é fundamental. E esse demonstrativo que vai mostrar isso para nós é a famosa DRE, né? Demonstração do resultado do exercício.
Então, é muito comum as empresas utilizarem isso dentro do negócio para conhecer de fato qual é a última linha do resultado, que é composto isso dentro da demonstração do resultado do exercício. Paralelo, fora a demonstração do resultado do exercício, nós temos que ter o fluxo de caixa. Não tem como você gerenciar um negócio sem você ter noção quanto que você tem a pagar naquela semana, ou daqui um mês, ou daqui 6 meses, daqui um ano. Então, você fazer uma projeção de caixa e saber de fato se está sobrando dinheiro dentro da empresa, isso é regra, isso é fundamental. Então, se eu tiver que dar uma orientação para você, é analisar a última linha do teu resultado e, paralelo, você analisar o seu fluxo de caixa para ver se você está conseguindo cobrir as suas despesas ou em qual período que vai faltar dinheiro para você, antecipadamente, você já buscar aquela forma de recurso. Pode ser um capital de terceiros ou um capital próprio. Seria o capital próprio seria da sua própria pessoa física. O capital de terceiro você pegar de banco, negociar impostos, negociar fornecedor, mas você precisa se anteceder e planejar. Vamos supor, em 40 dias ou daqui 2 meses, meu caixa vai apertar. Então, você já tem que já está buscando isso para poder não ficar sem pagar funcionários, sem ficar pagar fornecedores. Então, essa é a prática mais comum que os empresários têm. Outro ponto que eu posso complementar em terceiro momento é a projeção orçamentária. Eu, Márcia, trabalho muito com projeção orçamentária. Por exemplo, para mim, a projeção orçamentária ela é mais importante do que eu analisar a última linha do meu resultado ou até mesmo meu fluxo de caixa. Porque uma projeção orçamentária, eu projeto e analiso o resultado. Se o resultado está superior do que eu planejei, opa, consequentemente vai sobrar no fluxo de caixa. Só que muitas empresas, às vezes, ela tem lucro, mas ela continua sem capital de giro. Então, ali é uma questão de analisar onde está a falha. Se o sócio está gastando demais, algum erro tem. Porque se a empresa tem lucratividade, o fluxo de caixa está mostrando que vai sobrar e a empresa continua sem ter recursos, talvez é inadimplência, talvez passou do orçamento dentro daquela empresa, ultrapassou o orçamento, então aquilo impactou no teu fluxo de caixa. Então, você tem que estar fazendo paralelo todo esse conjunto de informações, mas para mim, a parte da projeção financeira é essencial, porque a projeção vai impactar depois no fluxo de caixa e no resultado da última linha. Então, eu, Márcia, eu projeto sempre os próximos 6 meses e o próximo ano. É tão impressionante que ontem eu ainda estava analisando a meu resultado já daqui a um ano. Então, eu já estava fazendo todo um planejamento daqui a um ano. E eu trabalho desse jeito já tem 20 anos. Então, se for analisar assim, o que é importante para mim, eu falo, você tem que conhecer do seu negócio, você tem que projetar ele de curto e longo prazo, que é até 6 meses ou a partir de um ano, que é longo prazo, você tem que projetar ele. Aí, paralelo, você tem que continuar conferindo se a última linha do teu resultado é aquilo mesmo que você espera e confrontando o fluxo de caixa, se está sobrando o dinheiro que você precisa ter e em qual momento que vai faltar o dinheiro. Eu vejo assim que toda empresa ela precisa ter sobra de caixa. Ela tem que trabalhar com uma projeção de inadimplência, que seja 5%, 10%, 15%, dependente do percentual. Mas a empresa precisa ter uma margem de inadimplência, porque se porventura um cliente não pagar, você não pode contar 100% com aqueles recebimentos. Márcia, dentro desse assunto, geralmente os empresários falam assim: eu vendo muito, mas no final do mês eu não tenho lucro. Né? Por que isso acontece? Mas o que eu quero que você coloque? A maioria dos contadores e os empresários, o que eu percebo? Eu compro, eu vendo, chega no final do mês, eu mando as notas fiscais para o meu contador, eu mando as notas de vendas, aí faz o balancinho mensal, depois o balanço anual, e como esse conhecimento todo que você tem, todos esses planejamentos, o contador, ele chama o seu cliente e explana isso, você precisa passar por esse caminho, fazer isso, ou simplesmente os empresários nem questionam o contador, ou quando questionam é porque querem que seja feito algo ilegal para que se obtenha mais lucro na empresa. Acontece muito aí fora a questão assim da contabilidade, o empresário ele é arisco com o contador. Ele não gosta de expor as informações. Muitas vezes o contador ele tenta se aproximar e querer oferecer um trabalho gerencial, porque isso é um trabalho gerencial, não é um trabalho contábil, fiscal, porque o fiscal é só prestar conta com o fisco, para não levar multa,
fazer a apuração dos impostos. E aí, paralelo, nós temos o trabalho gerencial, que é a contabilidade estratégica. Só que o contador, o próprio cliente, muitas vezes, ele não quer abrir as informações para o contador. Agora, com essa era de PIX, de Receita Federal, ter que analisar lucro, senão vai ter que pagar imposto sobre lucro, nós estamos passando por um dilema, porque o cliente ele não quer abrir a conta corrente dele, ele não quer mostrar de fato o caixa 2, ele não quer mostrar de fato o que acontece na empresa dele. Ele tem receio, eu mesmo estou passando por essa situação do cliente não querer mostrar de fato qual é o caixa 2 ou o caixa real ali. Então, muitas vezes, um empresário, ele fecha as portas para poder o contador ajudar ele. Então, agora com a reforma tributária, está sendo muito evidenciado. Ou você se organiza e mostra de fato as suas informações para o contador conseguir te ajudar, porque vai aumentar o teu preço de venda, vai aumentar o seu imposto, porque se vai aumentar o imposto, vai aumentar o preço de venda, vai aumentar para todo mundo, não é só para mim, vai aumentar para você, vai aumentar tudo a partir do ano que vem, porque nós vamos ter que repassar esse imposto que vai aumentar. Então, é uma questão de gestão. Então, por isso que nós falamos a questão de mudança de mentalidade. Porque assim, enquanto o empresário ele não mudar a mentalidade e buscar ajuda e falar, olha, eu preciso que você me ajude a analisar meus números para ver o que está acontecendo, ele vai patinar. Só que ele vai perder espaço para o concorrente dele, que talvez é mais estratégico, e aí ele vai perder o espaço para o concorrente dele. Quando ele for ver, ele já perdeu o mercado. Quando você fala aí da questão de vender muito e não sobrar, eu coloco assim a questão que nós falamos, o descasamento que acontece. Então, o empresário também ele precisa conhecer o seu prazo de compra e seu prazo de venda. Então, se você vende com 30, 60, 90 e você paga com 30 dias, obviamente vai te faltar 60 dias de caixa dentro da tua empresa. Então, nós falamos aí o seu descasamento. Aí nós temos que ter em caixa esses 60 dias que vai faltar dentro do teu negócio. É diferente de uma empresa que vende e recebe tudo à vista, talvez no cartão, já consegue antecipar, e aí consegue ter esse fluxo de caixa, já antecipar esses valores para conseguir honrar com as suas obrigações. Então, eu falando como financeiro, se eu fosse analisar uma empresa, isso lá atrás, quando eu só trabalhava com isso, a primeira coisa que eu ia analisar é o prazo de recebimento e o prazo de pagamento. Porque às vezes o problema, o desafio do empresário está nesse descasamento de qual o período que ele vende, o prazo que ele recebe e quanto ele paga. Então, a primeira coisa que um financeiro tem que olhar é isso. Como estão os recebimentos, como estão os pagamentos, para poder descobrir ali se está tendo furo de caixa por causa disso. Outra coisa é a lucratividade, de repente, a lucratividade que você tem não consegue cobrir de fato para sobrar a última linha do resultado, e muitas vezes também a questão de você deixar produto no estoque, muito produto no estoque, que seu capital de giro fica parado ali. Então, assim, são diversos fatores que você tem dentro de uma empresa que mostra e resolve sua situação de caixa. Também a questão, você tem funcionário enrola, não entrega o serviço, isso é um custo enorme dentro da empresa, eu dentro da escritório de contabilidade, eu sempre olhei isso, sempre eu bati em cima disso, sempre eu cobrei resultado, porque na hora que fecha o mês, a conta vai ficar para o empresário. Às vezes o funcionário não entregou no prazo, não concluiu o trabalho com aquele cliente, de repente, ou você perde o cliente por causa do funcionário. Então, assim, falar que é fácil você ser empresário, não. E eu sempre falo que o empresário ele tem que aprender, ele tem que passar por uma cartilha de ter que aprender a ser um empresário, porque se ele querer brincar de ser empresário, ele pode tanto quebrar e se decepcionar ou assim ficar frustrado. Mas enquanto ele não mudar a mentalidade dele, que ele precisa se preparar, se qualificar e ter profissionais qualificados junto com ele sempre vai ter frustrações. Muito bom, né? Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui com você, Márcia. E nosso público vai gostar, porque algumas dessas perguntas a gente vai fazer uma frase para você, na verdade, e aí você vai responder, tá? E é legal que vai responder algumas perguntas que o público vem trazer para nós. Então, a gente vai começar a falar algumas frases. Muitos empresários, por exemplo, aí eles acreditam, né? E aí você me fala se é verdade ou é mito, tá bom? Empresa que fatura muito é empresa rica? Não. Não? Então não é verdade. É só movimentação monetária, mas não quer dizer que é empresa rica. Pequena empresa não precisa acompanhar indicadores? Pequena empresa? Ela deve acompanhar, porque como é que ela vai projetar o crescimento dela? Ela precisa conhecer para conseguir mudar as rotas e tomar as decisões mais assertivas. Contabilidade serve só para pagar imposto? A contabilidade ela é muito ampla, ela é tanto a parte fiscal que presta conta com o fisco, que é de pagar imposto,
como a contabilidade ela é estratégica, ou seja, o coração da empresa é a contabilidade. Só que muitas vezes essa contabilidade estratégica é feita dentro da empresa com o administrador, com o financeiro, com o próprio empresário, ele vai aprendendo ali no dia a dia, ele tá colocando em prática a contabilidade estratégica. Ou ele terceiriza por um contador, um administrador externo, uma consultoria, para fazer essa contabilidade estratégica para ele. Empresário que não controla os números acaba trabalhando muito e ganhando pouco? Com certeza. Se não controlar os números, ele pode não estar tendo lucro, rentabilidade, e ele está no escuro, ele não consegue enxergar, ele não sabe qual produto que é o carro-chefe dele. Então é muito importante você conhecer seu mix de produto e saber qual produto que você tem que bater em cima. Talvez tem produto ali que você tem, mas não é interessante você perder muito tempo ou investir valores em cima daquele produto. Você tem que oferecer para o mercado aquele produto que é rentável. Qualquer negócio pode se tornar de sucesso se tiver gestão? Totalmente. Pode até vender qualquer tipo de produto, até um produto que não tem tanto mercado. Se você tiver propósito, tiver visão, aquele produto ele vai ter mercado e vai crescer. Márcia, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que Simara, você me desculpa, mas eu acho que seria muito importante você falar um pouquinho da sua vida. Eu estive acompanhando, você esteve em Paris palestrando agora há pouco. Conta pra gente como foi essa experiência, o que você trouxe de marcas que vão ficar para a sua vida e o que você indica para os nossos telespectadores. A única palavra que eu posso dizer para vocês é a decisão. Porque se nós pensarmos muito, você não toma a decisão na hora certa e depois ou você se arrepende e aí não tem como voltar atrás, ou você perdeu todo aquele tempo lá. Então a decisão, para mim assim, na hora que veio a proposta, eu tomei a decisão rápido e valeu muito a pena, porque o mercado europeu, ele não é que nem no Brasil, que nós temos todo esse grupo de empreendedorismo feminino. Nós somos assim agraciados de ter muitas reuniões e negócios. Lá a demanda de mercado é muito diferente daqui e vamos dizer assim que o mercado de empreendedorismo lá está crescendo, porque o europeu tem outra pegada aí, questão científica, de estudos, né, tecnológicos, de faculdades, mas essa questão de negócios de empreendedorismo, falta um pouco esse calor dentro de negócios empreendedores. Então eu presenciei isso lá, não tem grupo de mulheres empreendedoras, e quem é da parte de mentorias, é fundamental o mercado lá, é muito bom, porque você vai vender em euros, né? Então, quer dizer, você levar a mentoria, eu, Márcia, por exemplo, meu produto muitas vezes não se encaixa lá, só se fosse mais a questão estratégica, contabilidade estratégica. Eu ainda não estou 100% na mentoria, porque eu sou muito ocupada com a contabilidade, mas eu enxerguei assim, um mercado de mentorias fantástico e sensacional, mas é como eu falei, a questão de decisão, eu poderia ter falado, não, eu não vou tomar essa decisão de ir, mas eu optei por tomar a decisão de ir, e eu, chegando lá, foi maravilhosa toda a viagem, porque foi paralelo uma viagem profissional, com uma viagem também para descansar um pouco, é uma viagem mais pessoal também, família, e valeu assim muito a pena, porque a vida não é só trabalhar, você também tem que tirar o teu momento ali, porque senão seu corpo não aguenta, começa a vir as doenças, e assim, eu só posso fechar essa pergunta com uma decisão. E tem muitas pessoas que procrastinam, demora muito para tomar as decisões, mas por quê? Por causa do medo. Eu também tenho medo, mas quando eu sinto que eu tenho medo, eu falo, não, eu tenho que controlar esse medo aqui, porque esse medo não me pertence. Então, geralmente, o medo, eu domino ele e tomo a decisão e vou para cima. É a forma que eu faço, assim, para fazer essa menina que às vezes interna que tem medo, eu segurar para poder não fazer eu desistir de tomar algum tipo de decisão. E a gente sabe que hoje nós estivemos acompanhando essa viagem sua, foi muito legal, principalmente por estar com a família, muito legal mesmo. Se você não pôde ver, né, o que eu estou falando, entra na página dela, muitos momentos bacanas, principalmente nessas palestras. Nós sabemos também que dentro da trajetória sua teve muitos desafios nessa jornada, né? E eu gostaria que você compartilhasse com nós, nessa sua trajetória, um desafio muito significativo que você gostaria de estar compartilhando conosco e se em algum momento você pensou em desistir.
Eu já tive vários desafios, como por exemplo, aquele aperto da vaquinha, quando eu joguei a vaquinha de morro abaixo pela parábola, quando eu iniciei meu escritório de contabilidade, foi um desafio. Foi bem sofrido, mas assim, foi pro melhor da minha vida, consegui montar o escritório. Depois, ao longo dos anos, aí 3, 4 anos, o desafio de conseguir fazer, manter um escritório, fazer um escritório crescer, tanto que eu falava na sala de aula na faculdade, eu choro lágrimas de sangue, porque a contabilidade sempre foi muito difícil para escalar, então eu posso falar com propriedade que é difícil fazer um escritório de contabilidade crescer, bem como as outras profissões. Que privilégio nós tivemos, e vocês que estão em casa, de ouvir essa mulher profissional, uma palestrante a nível mundial que tem visão de futuro. Para você que tem uma empresa e que não está muito contente com os seus resultados, entre em contato com a Márcia. Eu tenho certeza que toda a estratégia que ela desenvolve para os clientes dela faz com que eles tenham mais sucesso, eles tenham mais resultados. Márcia, foi um prazer ter você aqui, e fale para os nossos telespectadores as suas redes sociais, o seu telefone, para que eles possam então entrar em contato contigo. Márcia Cavalcante Contabilidade, você acha no site, como você acha no Instagram, que hoje o Instagram eu utilizo muito, pode me chamar lá, ou no meu celular, que ele é aberto ao público, que é o 44999498157. E vai ser um prazer atender você. Que maravilha! E você, né, se você gostou dessa conversa, desse bate-papo que foi incrível, você pode também compartilhar com outros empreendedores. Eu quero também aqui, né, te parabenizar por essa história incrível que você vem aí construir no dia a dia, né? Tenho muita mesma inspiração em você, naquilo que você faz, e dizer que Deus abençoe seus caminhos cada vez mais, viu? E aqui nós nos despedimos, né, com esse bate-papo incrível. Até o próximo episódio do Gente que Faz Impacto. Até a próxima. Eu sou o Theo, mascote da Márcia Cavalcante Contabilidade. Há quase 20 anos, unimos tradição e confiança. Nosso compromisso é liderar o futuro da contabilidade digital, transformando seus dados em estratégia. Garantimos agilidade e segurança para você crescer. Conte conosco. Tchau, tchau!